Justiça do Paraná envia ao Supremo Tribunal Federal parte da Operação Lava Jato, que investiga a lavagem de dinheiro. A decisão foi tomada por causa de gravações envolvendo o vice-presidente da Câmara, André Vargas, que hoje pediu licença do mandato de deputado federal. Vargas aparece negociando com o doleiro Alberto Iosef, preso pela Polícia Federal. André Vargas entregou hoje à Secretaria-Geral da Câmara uma carta com pedido de afastamento por 60 dias do mandato de deputado federal. O petista alegou interesse particular para a saída temporária. A licença não é remunerada e já está valendo. Por ser de menos de 120 dias, não será necessária a convocação de um suplente. O afastamento ocorre em meio a denúncias de envolvimento de Vargas com o doleiro Alberto Iosef, preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, por suspeita de movimentar cerca de 10 bilhões de reais em lavagem de dinheiro. Conversas telefônicas e mensagens de celular interceptadas pela polícia mostram ligação entre o político e o doleiro. Numa delas, publicadas pela revista Veja, Vargas e Iosef conversam sobre o uso de uma empresa que seria de fachada para fechar contratos milionários com o Ministério da Saúde. Em uma das conversas, Iosef diz a Vargas que estava trabalhando para ficar tranquilo e acreditar nele. Promete ainda que isso vai valer a independência financeira dos dois. Na semana passada, o petista teve que explicar uma viagem feita em um jato alugado pelo doleiro. Parlamentares de oposição pedem investigação sobre a conduta de Vargas. Na última quarta-feira, no plenário da Câmara, Vargas alegou ter sido imprudente ao usar o avião do doleiro. Fui imprudente. Foi um equívoco. O deputado também disse que conhece Iosef há mais de 20 anos e, por meio da assessoria, classificou as denúncias como ilações. Vocês acham que são ilações mesmo? O problema é que o deputado, no início, falou uma coisa, depois mudou o discurso e só foi se complicando. Se complicando. Por quê? Porque ele mente. Porque ele mente. Só se complica quem mente. Ele é um corrupto, cometeu vários crimes e é mentiroso. Isso é inegável, né? Esse senhor, como bem destacou a reportagem, é aquele do jatinho, de 100 mil reais, etc. 100 mil reais, para eles falam em R$1.000 com a maior facilidade. É aquele que, nós falamos pouco atrás de uma reportagem sobre o Ministério da Saúde, estava fazendo uma transação com esse doleiro Iosef de uma grande venda de remédios, que eu queria saber qual é a qualidade desses remédios para o Ministério da Saúde. Era mais um golpe que eles estavam dando no Ministério da Saúde. E veja a situação que nós vimos na reportagem anterior da grave situação da saúde pública no Brasil. Esse senhor é aquele, o telespectador deve se recordar, quando da abertura dos trabalhos legislativos, sentado ao lado do ministro, que ele é vice-presidente, vai lembrar, da Câmara dos Deputados. Ele estava no exercício da presidência da Câmara, sentado ao lado do ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo Tribunal Federal, e ele ficou com o punho cerrado em vários momentos da cerimônia e tal, para provocá-lo. Porque ele tem ódio da justiça, porque ele está do lado do crime. É natural que ele tenha ódio da justiça. Eu até compreendo, quem é criminoso como ele tem ódio da justiça. Agora, e ele disse em relação ao ministro Joaquim, depois do episódio, que ele teve vontade de dar uma cotovelada no ministro. Quer dizer, portanto, nós temos um bandido como vice-presidente da Câmara dos Deputados. E ele vai se licenciar, olha a ironia, a gente não sabe se ri ou se chora. Ele vai se licenciar para cuidar de assuntos particulares. Cabe perguntar, desde que ele começou o exercício do seu mandato, ele está cuidando do quê? A não ser dos seus assuntos particulares. Ayrton. Olha, eu acho que a posição desse deputado é indefensável, porque a Câmara já devia ter proposto o seu enquadramento na Comissão de Ética para apurar sua conduta, que é altamente lesiva ao Parlamento e ao Legislativo. O fato de ter se afastado pode atrair até uma simpatia de quem não conhece as coisas. Dizer, não, ele se afastou para não interferir na investigação. Não, ele não está no cargo executivo, está no cargo legislativo. Não poderia interferir nunca. Então não se aplica a ele essa benesse de quem se afasta para deixar investigar, tem a presunção de boa-fé, essa coisa toda. Agora, um jato, um doleiro que já era conhecido, já tinha negociado com o Ministério Público no outro inquérito do Banestado, que apurou vários crimes praticados no Brasil inteiro através de doleiros. Então, é amigo de infância? Olha, se é amigo de infância, afaste-se dele. Quando fica sabendo que ele é um criminoso, vai manter relações com ele, e ainda relações que, pelo se ver das gravações que a Polícia Federal divulgou, ou deixou divulgar, eram relações de negócios com o Estado. Quer dizer, um deputado do partido do governo negociando com o governo para beneficiar um doleiro
que tinha um interesse X, e tudo isso dentro da Petrobras. Então, eu estou verificando uma nova maneira de se lavar dinheiro para a corrupção de partidos políticos e de políticos no Brasil. É através de doleiros. Porque é muito fácil, presta atenção. Se eu tenho uma transação internacional, Alstom, sei lá qual outra empresa, com a Petrobras, qualquer uma dessas com a Petrobras, e a matriz tem o dinheiro que vai colocar disponível para essa corrupção. Nada melhor que você ter um doleiro amigo que recebe esse dinheiro lá, transfere para uma conta secreta ali e depois transfere o dinheiro de uma outra forma para a conta do corrupto, seja administrador público, seja político, seja o que for. Então, esse é um mecanismo que caiu. É preciso que agora haja um alerta com relação a isso. Outros doleiros podem estar operando, como outros publicitários também podem estar operando para lavar o dinheiro. Um registro pelo Facebook do Carlos Wilson Ferreira da Silva, ele diz o seguinte: é necessário acabar com o financiamento privado de campanhas políticas. Além de produzir desigualdade, é uma porta aberta para a corrupção, principalmente da aproximação de doleiros, bicheiros e outros eiros. Eu discordo. Não, Discorda, né? aí eu estou de pleno acordo. Estou de pleno acordo. O ministro Teori, o nome dele sempre me esqueci. Zavascki. O ministro Teori Zavascki votou contra. E o Supremo já tem 6 votos acolhendo a representação da Ordem dos Advogados do Brasil para proibir o financiamento privado. O que ele argumentou? Não, mas eu voto assim porque senão vou fazer com que surja um caixa 2. Bom, se é que surge caixa 2, é crime. Então, é mais fácil ser punido. Agora, do jeito que a coisa está sendo feita, o poder econômico, através desses empresários, tem mostrado que eles conduzem as verbas que querem para quem querem, desde que se beneficiem dela. Então, o Supremo já tem 6 votos. Não entendo como o ministro Gilmar Mendes pediu vistas. Por que ele pediu vistas? Ele tem que explicar à nação. Ele está ganhando tempo por quê? Se já tem 6 votos. Ele está ganhando tempo para quê? Ele vai devolver esse processo quando? Ele não tem prazo. Então, é muito suspeito isso. Quem não quer que os grandes empresários continuem interferindo com dinheiro nas eleições, realmente deve ser contra. Fecha esse comentário. Rapidamente, minha posição é contrária. Eu acho que pode haver financiamento das empresas, por exemplo, e das pessoas físicas, tem de ser registrado. É melhor que isso seja feito de forma transparente, porque nós estamos no Brasil, sabemos que na próxima eleição as grandes empresas vão continuar financiando os seus candidatos e de forma clandestina. Então, o importante é a transparência, registro e publicar isso, disponibilizar todos esses dados na internet. Eu acho que a transparência é o melhor caminho para tudo. A Petrobras anuncia recorde de produção de combustível no mês de março. A notícia positiva chega no momento em que a estatal é centro de denúncias que envolvem também o doleiro Alberto Iosef. A carga média processada no mês de março foi de mais de 2 milhões de barris de petróleo por dia. O período de maior produção até então foi registrado em julho do ano passado. A Petrobras também atingiu recorde na produção de diesel e gasolina com baixo teor de enxofre. A estatal registrou ainda alta na produção na camada do pré-sal e ultrapassou pela primeira vez a barreira dos 100 milhões de metros cúbicos por dia de gás natural entregues ao mercado consumidor. Mas a boa notícia contrasta com o período que a empresa vive. Nos últimos meses, a Petrobras se tornou centro de denúncias e motivou parlamentares da oposição a pedir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. A base governista também entrou com um pedido de comissão, mas quer ampliar as investigações para projetos nos estados governados por adversários. Amanhã, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai dar um parecer sobre a legitimidade dos pedidos. Entre as investigações está o suposto pagamento de propina a funcionários da Petrobras, irregularidades na compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, em 2006, e superfaturamento da refinaria Abreu Lima, em Pernambuco. O ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o doleiro Alberto Iosef estão presos em Curitiba, acusados de lavagem de dinheiro, num esquema que teria movimentado 10 bilhões de reais. Documentos apreendidos pela Polícia Federal indicam que os dois assinaram contas conjuntas no exterior. Essas suspeitas que estão aí já deveria ter servido para uma limpa geral, né, de todos esses cargos e políticos que estão envolvidos lá dentro. O problema da Petrobras é gestão, não é tecnologia, não é ausência de credibilidade do mercado com relação ao negócio. Senhores. Rapidamente, entre 2011 e 2013, a Petrobras
comprou 90 bilhões de reais sem licitação. 90 bilhões entre 2011 e 2013. Em 2013, a produção caiu 2,5% em relação a 2012. O valor de mercado nos últimos 2 anos caiu 64%. Caiu 50% o preço das ações, a eficiência e tal. Esse senhor Paulo Roberto Costa, chamado de Paulinho, ele que fazia os grandes negócios, e negócios de bilhões, telespectador, não é negócio de R$1.000 e tal. E agora, no caso da Bahia, eu falo com tranquilidade, porque eu disse isso aqui durante anos, ainda bem que está aparecendo. A gestão Gabrielli foi desastrosa para a Petrobras. E no caso da Bahia, que ele queria ser candidato ao governo da Bahia, eu falei várias vezes aqui, ele distribuiu dinheiro para atividades culturais, que era um absurdo. Agora foi descoberto, agora, notícia de hoje, até para a igreja, a restauração de uma igreja, desapareceu 4,2 milhões de reais. Passaram a mão em 4.200.000 reais. Sabe como se chama a empresa que cuidou da restauração que não fez? Olha a ironia, Papamel. Papamel, é claro, é ali, estão roubando o nosso dinheiro. Por isso que a minha bandeira, a minha palavra de ordem é: vamos estatizar a Petrobras. Ela vai deixar de ser de um partido, ou da base governamental, e finalmente vai pertencer ao povo brasileiro. Acho que essa é a grande palavra de ordem dessa campanha. O João Campos, pelo Twitter, não concorda com as críticas à Petrobras. Ele diz que quanto mais a Petrobras cresce, mais aumentam os ataques de pessoas que são contra o Brasil e a Petrobras. Sim, eu acho que ele está certo numa coisa. A Petrobras é uma potência tão grande que esses ladrões não conseguem evitar o seu crescimento. Apesar de tudo que aconteceu, a Petrobras continua produzindo, aumentou a produção. E eu prestei atenção nessa notícia de que 90 bilhões foram contratados sem licitação. Mas você sabe com base em que lei? É um decreto, né? Um decreto de 1998, do governo Fernando Henrique Cardoso, que autorizou isso. Agora, se investigou de 2011 e 2012. Se for investigar de 1998 para frente, talvez se ache o dobro do que se achou em licitações não realizadas. Essa que é a verdade. Então, sempre tem meias verdades aqui, meias verdades ali, mas vamos respeitar a Petrobras. A Petrobras é a nossa empresa nacional, de maior projeção internacional, com um corpo técnico de absoluta competência, que tem pesquisas e desafia profundidades nos mares como nenhum outro país, e está tirando o país dessa deficiência de petróleo com o pré-sal. O Tribunal Penal da Suíça acusa o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Robson Marinho, de favorecer o grupo francês Alstom a obter contratos públicos em troca de subornos depositados em contas bancárias no país europeu. No Brasil, a investigação aponta a participação de Marinho no suposto cartel de trens e metrô. Em nota, a companhia francesa informou que está colaborando com as investigações. Robson Marinho nega as denúncias. Pode sim, Vila. Muito rápido. Esse caso, Robson Marinho, é escandaloso. Eu não sei como até hoje isso não se resolveu. Eu o conheci quando era deputado estadual, faz tempo. Nessa época ele não estava envolvido com corrupção. Foi em 1976, 7, por ali, na Assembleia Legislativa de São Paulo, representando a região ali do Vale do Paraíba. Mas é caso claramente de corrupção. E não é o único dentro do Tribunal de Contas, vale lembrar. Infelizmente, aquele senhor Eduardo Bittencourt, que também estava envolvido com casos escandalosos e com filhotismo também empregando todo mundo. Quer dizer, o Tribunal de Contas, que deveria justamente cuidar da boa aplicação, do cuidado em relação aos recursos públicos, acompanhar o que foi gasto, tem corrupção. E Robson Marinho é corrupto também. Então, o que eu falei em relação aos anteriores se aplica ao senhor Robson Marinho. Faltando 6 meses para as eleições, o quadro político começa a se afunilar. 3 pré-candidatos despontam: a presidente Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos. Agora é o momento de cuidar das alianças. Em 6 meses, o país irá às urnas mais uma vez para decidir seu futuro. Para quem tem ambições políticas, mas ocupava cargos na administração, a corrida eleitoral já começou. O prazo para se desincompatibilizar venceu no final de semana. O eleitor, porém, parece não acompanhar todas as etapas do processo. Isso eu vou decidir na hora. Isso fica difícil, né? Porque tem tanto assunto, tem Copa, tem tanta confusão, tanta roubalheira, e que as pessoas acham que a eleição é um assunto que vem depois e é um assunto que está aí, né? Ainda não, tem que analisar primeiro para poder saber como que vai ser.
Se na cabeça do eleitor o interesse pelas eleições vai sendo adiado, nos bastidores do mundo político a campanha já começou. Os partidos buscam viabilizar suas candidaturas por meio de alianças que garantam duas coisas pelo menos: tempo de televisão no horário eleitoral gratuito e palanque nos estados e municípios. A presidente Dilma Rousseff, líder das pesquisas de intenção de voto, pretende garantir mais 4 anos de mandato, repetindo a aliança com o PMDB, que a levou ao Palácio do Planalto. Mas, nos últimos meses, a relação entre o PT e o PMDB se desgastou muito com a disputa por cargos no governo. O racha ficou ainda maior, com o PT impondo candidaturas próprias em São Paulo e Rio de Janeiro, 2 estados estratégicos na política nacional. O que faz o PMDB? Ele se unifica para fins fisiológicos, basicamente, para apoiar governos. O lema do PMDB é: há um governo, estou dentro dele. Enquanto a chance de estar no governo for maior do que a chance de estar fora, o PMDB tende a apoiar esse governo. Com ou sem PMDB, apenas 2 adversários têm merecido as atenções do Palácio do Planalto: Eduardo Campos, do PSB, e Aécio Neves, do PSDB. Enquanto o ex-governador de Pernambuco busca subir nas pesquisas com o apoio de Marina Silva e da Rede Sustentabilidade, Aécio tem o apoio do PPS e dos democratas. Os partidos nanicos, donos de preciosos segundos na TV, ainda aguardam uma definição maior do quadro político. Embora tenha caído 6 pontos na pesquisa Datafolha, Dilma, com 38% das intenções de voto, ainda lidera as pesquisas e hoje venceria a eleição no primeiro turno. Mas em outra pesquisa, a do Ibope, 73% dos eleitores querem mudanças. Significa dizer que a oposição ainda não conseguiu se mostrar ao eleitorado como uma alternativa de governo. Em primeiro lugar, porque eles não eram, até pouco tempo atrás, rigorosamente falando, lideranças nacionais. Então o desafio é torná-las nacional. E eu não tenho dúvida que, tornando nacional, pelo menos uma delas certamente subirá. Ayrton. Olha, uma observação rápida. Eu acho que o PSB tem que refletir sobre a candidatura do Eduardo Campos. Porque se a Marina, na última pesquisa, tem 27%, e o Eduardo tem 13%, cerca de 13%, não é? Não está na hora de inverter essa e botar a Marina como candidato a presidente e o Eduardo como candidato a vice? Eu acho que isso o PSB tem que refletir. Não é? E mais uma baixa para a moeda norte-americana. O dólar caiu 1% e fechou hoje em R$ 2,22. Desde 30 de outubro que a cotação não era tão baixa. E pela primeira vez em 2014, o índice Bovespa fechou acima dos 52 mil pontos. As principais ações da Bolsa São Paulo subiram em média nessa segunda-feira 2%. Hoje completa 20 anos do genocídio de Ruanda. 800 mil pessoas foram mortas em apenas 100 dias, numa das maiores tragédias do século XX. A capital de Ruanda realizou uma marcha de lembrança. Jovens com camisetas brancas andaram de mãos dadas. No estádio da cidade, recriaram o mapa de Ruanda. O presidente e representantes estrangeiros acenderam velas e dedicaram 1 minuto de silêncio às vítimas do massacre. No memorial do genocídio, uma chama foi acesa. Ela vai arder durante 100 dias, tempo que durou a guerra étnica em Ruanda. Foi o próprio presidente, Paul Kagame, quem liderou a cerimônia. Em 1994, depois de uma rebelião, ele assumiu o poder e acabou com a tragédia que marcou o país. O Jornal da Cultura explica. A campanha de extermínio começou em abril de 1994. O estopim foi a morte do presidente Juvenal Habyarimana em um suposto atentado durante uma viagem de avião. Sem o líder, os radicais do governo se apropriaram da administração e impuseram uma política de extermínio da minoria Tutsi. Homens, mulheres e crianças foram massacrados à luz do dia, com machetes e facas. 75% dos Tutsis foram mortos diante dos olhos paralisados do mundo. 20 anos depois, Ruanda conseguiu reduzir a taxa de pobreza em 12 pontos percentuais, para 45% da população. O atual presidente é apontado como responsável pelo crescimento do país. Quase 2 milhões de pessoas envolvidas no massacre foram julgadas em tribunais locais. Apesar do avanço, Paul Rusesabagina, dono do estabelecimento que inspirou o filme Hotel de Ruanda,
diz que o mundo não aprendeu a defender os direitos humanos e citou como exemplo a guerra na Síria, iniciada há 3 anos e que matou 150 mil pessoas. O filme conta a história de um homem da etnia Hutu que abriu as portas do seu hotel para esconder 1.200 tutsis durante o período sangrento. Vila, ainda existem várias Ruandas na África ainda? Infelizmente, sim. Agora mesmo, nesses dias, houve a separação, já faz algum tempo, entre o Sudão e o Sudão do Sul. Foi criado um outro país. No Sudão do Sul, já está uma guerra étnica, já com várias denúncias, com a presença de organismos internacionais de defesa dos direitos humanos e tal. Nós temos problemas graves étnicos no Congo, nos países da antiga África Ocidental Francesa. A questão étnica está presente em diversos países da África Negra. Hoje, nós temos na África, infelizmente, cerca de 10 guerras civis. E é aquela questão, a África é o continente esquecido. Você tem milhões de pessoas que, no meio dessas guerras, acabam morrendo. Você desorganiza toda a economia, há graves problemas de epidemia, e a tragédia continua na África. Eu acho que o Vila está errado. Não é esquecida. Acaba os chineses passam por cima disso tudo e estão ocupando todos os espaços na África. E falam Ela é explorada. Explorada. Lembra-os do imperialismo ocidental e ninguém esquece da presença do imperialismo chinês. Mas acho que só para concluir, é incrível que o continente africano sofreu. O tráfico de escravos. Se você for pegar o tráfico de escravos negros, que nós tivemos, especialmente a partir já do século XV até o século XIX, depois você tem a ocupação direta das potências europeias, a Bélgica, o que o rei Leopoldo fez no Congo, um negócio inacreditável, depois essas guerras étnicas, tão incrível o que sofre o continente africano. Veja a seguir como essa maior eleição do mundo na Índia. E mais, Shopping do Maranhão só deixa menor entrar acompanhado dos pais.